A estimativa é que... Espera que alguém chamou aqui fora. Ei, socorro, minha vizinha, volto já. Primeiro sim. Filme. Eu liguei, gente, tendo um vídeo, propaganda aqui. Castanha do Pará. O biscoito do papai. Desculpa. Olha, gente, nós temos uma participação muito querida, que é a filha da Valéria. E de vez em quando é inevitável, ela também quer participar. Olha. A gente vai trazer as nossas... Eita. Fui eu. Caiu tudo. Tá tudo bem? Não, foi só o lixeiro. Tá, vamos lá. Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre orgulho e preconceito. Esse é o Café com Jane Austen, um podcast com admiradoras da nossa querida escritora inglesa. E se você não ouviu ainda o último episódio, eu aconselho que você volte para ele e comece por lá, porque o último episódio foi o começo da conversa sobre orgulho e preconceito. Você pode encontrar a gente, pelo menos até agora, em 4 plataformas de streaming. Estamos no Spotify, no iTunes, estamos no SoundCloud e também no Anchor.fm. E, claro, você pode achar a gente no Instagram, @cafécomjaneausten, e a partir de lá você pode acessar os links para todas essas plataformas. E também, se quiser entrar em contato com a gente por e-mail, estamos no cafécomjaneausten@gmail.com. Solitariamente gravando essa entradinha para a parte 2 do episódio, aqui estou eu, Thaís, e em seguida você escuta as vozes das nossas ilustres, Adriana, Moira e Valéria. E eu vou aproveitar esse começo de episódio que eu ainda tô sozinha e não posso levar carão, para corrigir uma informação errada que eu mesma dei no episódio passado. Na verdade, a estimativa de vendas de Orgulho e Preconceito até 2013 não é de 200 milhões de cópias. Houve um pequeno erro aí, um pequeno detalhe com um zero, e essa estimativa, na verdade, é de 20 milhões de cópias. Vendeu muito? Vendeu, mas também não foi 200 milhões. Mas vamos seguir o baile porque ainda vendeu bem. Vamos lá! Eu queria pedir licença para vocês para trazer a primeira frase do livro, que é icônica, conhecidíssima, que ela já traz esses elementos econômicos, ela já traz essa ironia, ela já traz essa dinâmica de mulheres e homens se conhecendo nesse contexto de estarem todos solteiros, e diz isso. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. E aí, será que é ele mesmo que está necessitado de uma esposa? Ou são essas meninas que estão precisando sair da miséria? Necessidade é uma palavra importante nesse caso. Exato, porque né, quando ela abre, aí é o tal negócio assim, eu acho que muito de Austenation é especulação, porque uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a escrever foi assim, que eu posso escrever o melhor que eu puder, o melhor que eu quiser, mas o leitor vai ler o que ele entender. Porque cada um tem um background, está num momento da vida, está numa situação de entender aquilo. E aí a gente hoje, com o nosso anacronismo, a gente entende que em uma frase ela resumiu o livro inteiro. Porque é uma luta, é a luta da mulher para se manter viva, né, com uma certa segurança social e física de verdade, né? De ter quem a proteja, porque ela não pode se manter, ou se ela se mantém é feio, é mal visto, não sei o quê. E o cara, que de uma certa maneira também tem que se proteger desse ataque, porque era todo mundo em cima do cara.
Inclusive, bem no finalzinho, a Liz implica com ele, eles já estão noivos, e diz assim, você só se interessou por mim porque eu não te dei atenção, eu não fiz como todas as outras fizeram. Então, em uma frase, a gente quer ler tudo isso junto, mas a gente não tem como saber se a intenção dela foi fazer numa ironia um ponto tão feminista, que a gente entende como feminismo hoje, né? Uhum. Não tem, assim, nos elementos de narrativa que eu queria falar, assim, eu não posso falar muito de Orgulho e Preconceito porque eu não tenho fim. Eu me considero fã de Orgulho e Preconceito e admiradora de Austen, porque esse livro, para mim, foi um divisor de águas, assim, em vários pontos. Eu acho que eu falei isso na semana passada, no nosso último podcast. O narrador onipresente, onisciente, é uma coisa que eu gosto muito. E nesse livro em especial, quando sai aquele arranca-rabo horroroso em Hunsford, a gente sabe o que está acontecendo na cabeça dela e a gente sabe o que está acontecendo na cabeça dele. E aí a gente tira as nossas próprias conclusões com base na verdade dos dois, entendeu? A gente não está ali sendo guiada pela cabeça de um deles. Isso, para mim, eu achei libertador, sabe? Que eu podia escolher. Para mim, eu gosto tanto desse livro porque eles dois são tão imperfeitos. Os dois são cheios de defeitos. E isso não é escondido, elas conseguem explorar isso de uma maneira muito bacana. Assim, eu gosto, adoro. É um mote. Eu acho que, inclusive, essa exposição dos personagens como pessoas reais que a gente imagina e sonha que eles são, que também é um pulo do gato da Jane Austen. Ela não faz, apesar de nós idealizarmos o Darcy, principalmente no cânone da Jane Austen, ele é talvez mais famoso, ele né? Com certeza o mais famoso, o mais querido e tudo, o sonho de consumo. Mas, na verdade, somos nós que construímos isso, porque a gente tem pouquíssimos elementos no texto da Jane Austen que descrevem o Darcy como o super-herói romântico. Exato. Porque essa semana mesmo eu estava conversando com alguém online e alguém falou alguma coisa e eu falei assim, de Anne Elliot, que a pessoa estava reclamando de Anne Elliot por algum motivo. Eu falei, pois é, e tudo isso ela conseguiu o melhor homem. Porque o Wentworth é o melhor de todos. Não é? Ele é o super-herói, coitadinho, né? Mas é que ele faz tudo na maior finesse. Mesmo quando ele tá pau da vida, morrendo de ciúme, ele é fino. Ele dá um passo para o lado. Ele não faz nada. Eu vou dar um spoiler aqui do Encontro Nacional da Jasbra, agora no final de outubro, que nós vamos fazer o julgamento da Anne Elliot durante o coitada. Eu não preciso nem fazer. Ela é culpada. Ela é pior do que Capitu. Julgamento da Anne Elliot? Sim, porque ela não é persuadida, né? Isso é uma questão que a Luciana Darcy, lá do Recife, levantou. Mas isso é programa deixa para depois. Podcast. Exato. Mas é porque o Darcy, ele é todo cheio de defeito. Ele é complicado, ele não sabe se organizar. Ele fala as coisas erradas para a mulher certa, que ele, né, é uma complicação. E aí me lembro bem que teve uma pessoa que leu o meu 45 dias como Darcy na Europa, que é a minha única adaptação fiel de Orgulho e Preconceito, não acredito que eu vou fazer outras. Teve alguém que leu e disse assim, nossa, mas por que a Lizzie não aceita o Darcy? Mas assim, no meio da história, eu falei, gente, mas ele acabou de humilhar ela. Ela nunca leu o Orgulho e Preconceito, ela não sabe que ele é tudo isso. O que ela tá vendo é o que ele mostra, e ele se mostra muito mal, né? Ele é cheio de defeitos humanos, né? Sim, então não sei. Por isso que, por exemplo, fazendo uma ponte lá com uma adaptação, por isso que eu acho que o filme de 2005, ele dá uma reinterpretação muito curiosa, ou a gente pode considerar que não capta muito bem a figura do Darcy, ou reinterpreta de forma muito curiosa, porque o Darcy de 2005 ele é simplesmente tímido, né? Exato. Tão tímido que ele é mal interpretado.
Mas em nenhum momento no cânon ela diz que ele é tímido. Ele é altivo. Ele não está ali para se misturar com aquele povo. Até porque um homem, na posição social que ele tem, jamais deveria ser tímido. Era uma característica que não seria conveniente para um homem. Seria um absurdo. Era muito educado, né? Assim, educado no sentido de educação formal. Ele se comportaria bem em qualquer ambiente. Agora, é interessante a gente perceber que esse caminho de amadurecimento e esse caminho de mudança é para os dois, né? Elizabeth também começa se achando a pessoa que melhor sabe julgar as pessoas, que tem o raciocínio mais lógico do mundo. E aí, quando a gente vê esse primeiro baque dela, desse primeiro pedido de casamento do Darcy, e descobrir muita coisa sobre ele que ela tinha julgado errado, ela vai começar a ver os próprios defeitos, e ela vai começar a dizer que até esse momento eu não me conhecia. E isso é muito interessante, né? Muito. A gente vê a narrativa da Jane, ela, pelo menos Orgulho e Preconceito, e em geral os outros livros dela, tem essa duração de 1 ano, né, para a história se desenrolar. E a gente vê esse desenvolvimento de 1 ano desses dois personagens em que eles mudam e crescem muito. Eu acho muito mas eles mudam e crescem por influência um do outro. Exatamente. Porque um espeta o outro. Sim. Entendeu? Assim, é pergunta e resposta, né? Você cutuca aqui, que eu te cutuco dali, e a gente vai junto, né? O plot de Orgulho e Preconceito, ele só se segura porque ela era tão novinha e tão mimada, porque todas elas eram mimadas, todas as 5, né? Porque uma mulher de 25 anos nunca carregaria 6 meses de raiva por um cara rico só porque ela ouviu dizer que ele estava de saco cheio e não queria dançar numa festa. Assim, olha só, isso só dá certo porque ela tinha 19 anos, era muito mimada, não saía daquela vidinha dela, não conhecia o mundo, digamos assim, né? E aí ela precisa que ele conte um segredo horroroso para ela perceber que existe muito mais na vida do que o que gira em torno dela. Isso é muito legal, isso dá eu entendo como uma dica muito bacana do que era a vida de uma vila nessa época, né? Assim, aí, uma coisa tão fechadinha, né? E aí que entra aquela minha sugestão maluca do livro se chama Elizabeth Bennet, porque está centrado também, não só unicamente no crescimento dela. É uma noção assim de mundo, né? Eu separei dois elementos de narrativa que eu queria falar. E um é mais ou menos isso, Adriana, que é quando a Lady Catherine, que é uma mulher vivida, com todos os defeitos que ela tem. Ela é uma mulher vivida, que já fez, já aconteceu, nasceu rica, ficou rica, continuou rica. E quando ela confronta a Elizabeth no capítulo 29, sobre educação. Você toca, você canta, você toca, você desenha. Não. Como assim? Não. Né? Não, mas a gente lê. Você é defeituosa. Não, mas você lê, mas todo mundo lê, pera lá. Como é que pode isso, né? E aí, quando eu fiz esse último curso, houve uma comparação muito bacana com os textos da Wollstonecraft, que fala que ela falava muito de por que a educação feminina era tão negligenciada. Por que a mulher só era educada a ser uma criança para o marido? Sabe? Ela era uma coisa bonitinha, que ficava em casa, que cantava, que tocava, que costurava. Mas tem tantos talentos que ela pode desenvolver e, no entanto, fica-se restrita aquilo, né? E em Orgulho e Preconceito, eu acho que muito se discute isso. Quando Charlotte decide ela mesmo, né, caçar o marido e fazer levá-lo a pedi-la em casamento, você vê que já é uma quebra nesse paradigma. Ela está correndo atrás.
com todos os cerceamentos que ela tem na vida, mas é isso ou é isso. O que é uma pessoa que está fazendo o seu futuro, né? Exatamente. E aí é uma das coisas que, claro, é um romance. A gente está aqui para gostar do romance e sonhar com ele, mas eu acho que seria impossível a Lizzie não casar com Collins. Ela não tem essa. Se ele escolheu, ela tem que casar, porque ele é o dono da terra que hoje é do pai dela. Isso, olha só, não tem. E essa coisa dela bater o pé e o pai aceitar e tal, isso é uma coisa de contos de fada, assim. Mas você tinha dito há pouco que elas eram mimadas, e de fato a Lizzie era mimada. Sim. E mimada ao extremo, quer dizer, essas situações elas eram possíveis, não é? Elas não eram as esperadas. O esperado é que ela compreendesse as necessidades da sua família. Simplesmente escolheram a filha errada. Se tivessem escolhido a Mary aceitava. Ou até a Jane, gente. Foi a mãe que não deixou. Sim, mas então, o caso seria resolvido ali. Claro que se o caso fosse resolvido ali, a gente perderia metade do plot do livro. Mas essa situação do Colin sair da casa deles sem esposa, isso era impensável na vida real de 200 anos atrás, né? Seria improvável. Impossível não, improvável. E uma outra coisa que para mim é a minha frase favorita de Orgulho e Preconceito é quando a Lady Catherine de novo chama a Lizzie para visitar um tipo bonitinho de florestinha selvagem lá no seu gramado, que é a British Kind of Little Wilderness. Isso, para mim, ela está dizendo, você é bonitinha, mas é ordinária. E é uma coisa que Austen usa a paisagem várias vezes. E é uma coisa muito legal isso, né? Eu separei um trecho, esse do British Kind of Little Wilderness, é capítulo 56. Eu separei um pedaço do 45, que é de Pemberley, que a Lizzie está tão encantada com aquela situação, com ser recebida por Darcy, por tudo, que ela faz uma leitura do gramado que ela vê da saleta onde a Georgiana recebe ela e os parentes. E aí ela descreve essa vista, e tem uma coisa muito interessante que fala de Spanish chestnuts, que são os castanheiros, né? Castanheiros espanhóis. E aí eu sempre essa parte, eu sempre fiquei muito curiosa com essa maneira tão idílica que é mostrada, vista de uma saleta íntima, isso, né, devia ter alguma coisa entre linhas. E aí eu fui procurar. Para os primeiros cristãos, o castanheiro era símbolo de castidade. Há muitos, né, depois, em Balzac, que é um pouco depois de Orgulho e Preconceito, em Père Goriot, ele fala que a família tá na penúria, né? E eles só vivem de castanhas, da castanheira da casa, que eles tinham acesso. Então, o que eu acho interessante é assim, que de uma janela, de uma saleta, daquele casarão, ela via assim castidade, nutrição, e aí eu fico pensando, nossa, mas é uma vida feliz, um casamento, um final feliz, tudo certinho. E aí essa maneira de dar pequenas dicas quando ela fala dos lugares, eu acho isso muito bacana em Austen. E não é tão comum, né, na narrativa de Austen ela trazer descrições sobre paisagens, descrições de lugares, até das próprias pessoas. Ela não fala tanto sobre o corpo dos personagens. Então eu acho que, aí estou especulando, claro, que quando ela decide descrever alguma situação física, algum lugar, alguma casa, é porque essa descrição tem muita importância para ela. Sim, aí a gente pula lá para o Mansfield Park, que também é o único. Eu ia falar isso agora. Aquela cena da floresta de Mansfield Park, que todo mundo vai e vem, e a pobre coitada fica sentada. Você vê que tudo acontece, Fanny não acontece. Fanny é uma pessoa
congelada, né? Ela é uma árvore na floresta. É uma discussão antiga de que Orgulho e Preconceito é o preconizador de todos os romances body sweeper, que são esses romances históricos picantes, que tem mais cenas, uns piratas com espada pro alto, umas coisas assim, né? E aí, por quê? Por causa do Tall, Dark and Handsome, que é o que ela fala de Mr. Darcy. Você já pensa assim, né? Aí traduz aí, Moira, traduz aí, Tall, Dark and Handsome. Pois é, o cara é alto, bonitão, moreno. Oi? Moreno. Rico. Moreno, né? Por isso, moreno. Vem cá, moreno, né? Uma colega que veio, a Adriana conhece. Ah, não, quando eu penso no Mr. Darcy, eu imagino ele louro. Eu falei, isso é impossível. Impossível, não tem como. Isso não existe. Porque é o único trunfo que a gente tem sobre ele o fato dele ser moreno, né? E não é moreno de pele bronzear, não é a pele, é o cabelo. Não. Só quer dizer que ele não é branquelo louro, né? Exato. Você foi preconceituosa aí com o branquelo, mas tudo bem. Não, mas não não, porque existem, né, assim, a pessoa que é muito, muito branca, e existe a pessoa que é corada. Aí você já pensa numa estrutura física, né? E a cor do cabelo. Quando é Bingley, já é o legalzinho, é o lourinho, entendeu? Agora tem uma... Existem, né, algumas publicações de jornais britânicos trazendo essas especulações, né? De historiadores e de pesquisadores tentando fazer uma imagem, como seria realmente o Mr. Darcy para aquela época. Não seria esse homem com ombros largos, como foi o Colin Firth na adaptação, porque, enfim, não era um homem musculoso, não era um homem que trabalhava, então ele seria mais franzininho. E aí, eu acho que vocês já chegaram a ver, né? Essa imagem que eles desenharam de como provavelmente seria a aparência do Mr. Darcy. Isso tendo em vista até a aparência a especulação da pessoa que está fazendo o estudo, né? Exatamente. Eu realmente, veja, não é um estudo, eles pegam, quem faz esse tipo de coisa pega o que é o possível, a aparência mais provável de um lord inglês, blá, 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 naquela época é essa. Então, Mr. Darcy deveria ser mais ou menos assim. Só que se eu for, por exemplo, pegar, sei lá, uma dezena de pinturas do final do século XVIII, início do século XIX, eu posso provar ali, sem problema nenhum, uma diversidade de tipos físicos possíveis. Sim. Né? E não seria o crush Colin Firth que a gente tem hoje, né? Eles são homens dessa época. Poderia ser uma infinidade de tipos. Que cavalgava, que lutava, que fazia esgrima. Alguns faziam boxe, né? Podia não ser um bobo, mas também não era um esqueleto ambulante, né? Tinha alguma carne ali. O Darcy, em nenhum momento, ele é descrito como um dandy, como alguém afetado, ou alguém preguiçoso. Então, por exemplo, isso tudo... Então, eu acho que é muito mais a vontade de ficar inventando, né, quer dizer, aquela coisa, alimentando conversas ou alimentando discussões sobre orgulho e preconceito, e até na tentativa de desqualificar a imaginação feminina a respeito do Darcy. O que a gente sabe, né, de mais concreto é que essa imagem mais romântica do Darcy, ela foi construída principalmente no teatro, no início do século XX, por volta da década de 1920, em que um ator, eu deveria ter ido atrás disso, um ator muito bonito na época, norte-americano, foi escolhido para representar o Darcy. Foi a primeira vez que o Darcy foi apresentado como um homem inegavelmente bonito para a sua época. E aí depois já vem o Laurence Olivier como Darcy. Sim, mas o Laurence Olivier era inegavelmente bonito nos anos 40. Sim, mas ele era o modelo, e eu acho o Darcy dele
eu adoro o Lawrence, mas aquele Darcy é horroroso, né? Tudo bem. Não, né? E aquela montagem para mim é engraçada, hahaha. Porque aquela corrida de carruagem, cara, eu choro de rir naquilo. É muito bom, muito bom. Tem a Lizzie com arco e flecha. Gente, maravilhoso. Mas a questão do Darcy ali é que depois de 2 cenas ele já virou capacho da Lizzie, né? Já. É um querido. É um querido. Então, acho que tem a ver com essa construção do imaginário coletivo, provavelmente principalmente voltado para o feminino, que cada década, digamos assim, produz nas suas adaptações. Sim, né? sim, pois é. E aí essa discussão é uma discussão assim comprida e todo mundo tem prós e contras e tal, não sei o quê, mas diz que por causa do Mr. Darcy e essa relação de gato e rato com Lizzie, essas brigas, né, que um espeta o outro, não sei o quê, isso foi o precursor de todos os romances históricos que a gente tem daqui século XX. Porque se você pensar no esqueleto do plot de Orgulho e Preconceito, tirando o fator histórico, que o casamento, a mulher, a situação, não sei o que, o esqueleto, que é um cara socialmente superior à mulher, mais velho que ela, mais poderoso e mais rico, que tenta comprá-la de certa forma e ela resiste, isso é o plot de todos os romances. Entendeu? Mas não tinha antes? Claro que tinha antes. Mas não com esse enfoque no liminar do sensual, que aí também é outra discussão, o poder que Austen dava nisso, os olhares de persuasão que são tão sexys, blá, 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 blá. Mas, enfim, é por isso que se diz que OIP é o precursor do que a gente entende como romance hoje em dia, né? E essa semana eu estava lendo porque está tendo uma mega treta aí no mundo dos romances que não cabe aqui, mas essa coisa dizendo que isso nasceu na era Reagan-Thatcher, porque começou a ser assim um super CEO que comprava uma empresa pequena. O CEO era o cara, claro, e a empresa pequena era a pobre coitada da moça que tinha poucos fundos, né? E não se submetia, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, mas isso não nasceu na era Reagan, isso só foi relido com outros olhos, porque o assunto já vinha rolando há muito, né? Essa discussão é uma discussão assim, até meio espinhosa, é que nem falar que Austen é feminista, isso dá 500 tipos de papo, né? Mas eu eu fiz uma publicação, a meu ver, assim, eu fiz uma publicação lá no Instagram da Jasper, falando de um desenho da Hello D'Angelo Arte, falando que é estranho pensar que todas as grandes mulheres da ficção tenham sido até o advento de Jane Austen, não só retratadas pelo outro sexo, mas de acordo com a sua relação com o outro sexo. Mas o que choveu de lenhada em cima da Jasper, né, em cima dessa discussão, porque não, tinha outras mulheres antes e tudo, com certeza, gente, né, porque para o mundo ter gente, tem que ter mulher na parada, e com certeza tinham outras escritoras, mas ela tem um marco ali que não dá, é inegável, né, só que aí eu posso também falar que vieram outras muito antes de mim, estou com referência aqui de 79, que já falavam desses discursos feministas dentro da obra da Jane Austen, que é a Devon Loser, que fala isso há algum tempo. Já estou fazendo sugestão de literatura, né? Mas, enfim, essa questão de feminista dentro da obra de Austen é muito complexa, até mesmo dentro da academia. Sim. Muito. Não é uma questão fechada e nem vai ser uma questão fechada Graças nunca. a Deus. E vai ser sempre essa discussão entre ela foi conservadora, qual era a visão política dela, ela estava tentando falar de uma ruptura. Eu acho que a gente dificilmente vai sair desse território, a gente dificilmente vai chegar a um consenso em relação a isso.
Então, as pessoas tendem a achar que dizer que Austen deu luz a todo tipo de romance que a gente tem hoje, as pessoas acham que você está meio que diminuindo o Orgulho e Preconceito, mas não é isso. Está dizendo que é uma coisa tão bacana que deu frutos, porque Pamela, por exemplo, que essa é uma situação, inclusive, muito pior, que não vamos nem entrar aqui, porque hoje em dia isso daria 5 ou 6 artigos do Código Penal. Não teve essa. Não deu luz a tanta coisa depois. E é uma obra bacana, resguardadas todas as proporções, mas. Entendeu? Então, mas essa coisa de que Orgulho e Preconceito tem a ver com os romances depois dele, as pessoas não gostam muito disso, não. Eu já enfrentei muito vitriol por causa disso. Explica aí pra gente, só para completar a minha total cegueira, o que é vitriol, né? Esse hate nas redes sociais. Ah, tá. Vitriol. 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 Ok. Passamos agora para a palavra para a Thaís, que eu interrompi como se fosse um bonde chamado desejo. Então, eu acho que outro tópico que seria interessante a gente levantar aqui seria isso de a gente já falou um pouco das escolhas e das ações da Charlotte Lucas, né? Mas a gente trazer essa oposição de Elizabeth e Charlotte, essas visões diferentes entre um casamento com uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, com um homem que eu consigo me ver feliz, e que seria a visão da Elizabeth, e a visão da Charlotte do casamento como um meio de sobrevivência mesmo, e tipo, quem liga que ele é isso ou aquilo, que esse cara não fala coisa com coisa, e essa dinâmica causa um atrito inicial entre elas duas, né? Principalmente assim, causa um julgamento por parte da Elizabeth. E a gente acaba trazendo essa ruptura também para a época de uma mulher que ousa casar por amor, que ousa casar porque ela quer ou não, e não assim por fazer a obrigação dela para com a família de salvar economicamente as irmãs. Eu acho que é porque, como nós vivemos essa realidade de poder escolher o parceiro, isso parece muito distante, e aí a gente quer que a Charlotte ela seja assim, extremamente empoderada para decidir, né? Como se ela pudesse decidir viver sozinha, porque ainda tinha isso, ela não era uma decisão dela. A gente vê isso, gente. Hoje mesmo eu presenciei uma situação dadas, né, assim, cobrindo todos os sujeitos, mas de uma moça da idade da minha filha que já está casada, porque para ela vir para a região sudeste do Brasil, ela teve que se casar, ou seja, o rapaz teve que se comprometer. Sim, teve que se comprometer a sustentá-la. Então, percebe que lá onde ela estava localizada, ela não tinha condições de se manter, e a família, como uma forma de manter a moral, pediu-se ou exigiu-se que ela se casasse. Então, percebe que uma menina de 16 anos passa por uma situação de 200 anos atrás, de necessidade. Ano passado, a gente tinha na escola, lá no Dólar, no Colégio Militar de Brasília, uma moça, também de segundo ano, 16 anos, eu acho, 17, que queria namorar com um determinado rapaz, 10 anos mais velho, militar também, etc. E tal. E o pai disse, namorar você não pode, você só pode casar com ele. E ela casou. Foi o desenrolar? Meu Deus. A menina de 16 anos casou com o sujeito e continuou estudando na escola. Caramba. Então, a permissão para namorar era mais uma coisa extremamente formal, né? Então, assim, quer dizer, na verdade, o que esse pai quer? Ele quer se livrar desse... Foi o que eu pensei, passou o problema para frente. Mas você vê que é algo muito, muito antiquado. Namorar não se namora, não vai casar. Casar você vira uma mulher decente, se você der alguma alteração, o problema é do teu marido. Não é meu. Né? Ela passa de uma propriedade para outra, né? De um homem para outro. Exato. E essa é a ideia, né? A ideia em Orgulho e Preconceito, isso está muito claro, né? Elas estão passando a alegria da Mrs. Bennet no final, né? Que a interpretação no seriado da BBC foi daquela alegria, não, já casei 3 filhas, ó, só faltam 2 agora. Se gaba, né? Se gaba disso. Estou bem sucedida aqui na profissão.
Olha, não tem mais o que me preocupar. Veja só a situação de Lídia, que poderia comprometer as irmãs, todas as irmãs. Se você tem uma irmã perdida, que a ideia era essa, todas são perdidas. Sim. Então, assim, é um negócio porque muito aí sério. estraga a família. É um negócio muito sério. E a alegria da mãe em ver que aquilo ali se resolveu, que ela se casou com um cara sem nem se importar com o caráter dele, sem nem se importar com como essa menina ia viver ao lado de um cara sem escrúpulos, que teve coragem de fazer, de tentar dar golpe em pelo menos 2 jovens na vida. E a gente vê que a Elizabeth, por exemplo, assistindo tudo aquilo, ela fica enojada, né? Mas a mãe não tá nem aí, tipo, o escândalo já foi, ninguém ficou sabendo, ainda saiu no jornal, que pena, mas tá casada. Sim, eu acho que é muito o que acontecia aí lá, não sei, década de 80, que as moças elas engravidavam com ou dos namorados, não sei qual seria melhor aí, e a família obrigava a casar. Mas tudo bem, acabou casando, a barriga nem apareceu nas fotos do casamento, olha aí. Então resolveu-se aquele problema ali. Né? E depois nasceu prematuro. 7 meses. Então tem toda essa problemática aí, porque a mulher, neste caso, né, carrega fisicamente uma gravidez, no caso, né? Naquela época era carregar socialmente, tem uma palavra própria lá que eles usam em inglês, mas a solteirona, né? Spinster. Sim. Isso. A fiandeira que vai ficar fiando para a família? Provavelmente, mas isso observa-se até hoje. Eu não quero desmerecer o interior, mas nas capitais eu tenho uma irmã que não se casou e perguntam ainda para ela, mas como assim? Mas você teve filho, né? Você conseguiu pelo menos engravidar de alguém, como se fosse as perguntas são nesse nível, assim, porque todo mundo passou por uma espécie de, o mesmo coleginho, né, do tipo, ficou adolescente, se apaixonou, conheceu uma pessoa, se relacionou, casou, filho, ponto, né, e é como ela não seguiu essa regra, graças a Deus, na situação dela, eu acho que ela tá bem melhor hoje, assim, existem essas perguntas, né, que acabam denotando só a preconcepção da pessoa que faz as perguntas. A ideia do casamento mudou, de como a gente vê o casamento mudou, mas a importância do casamento continua a mesma. Sim. Não sei se eu me fiz entender, mas continua sendo uma coisa que todo mundo tem que fazer, toda mulher tem que fazer, não pode isso da mulher ficar sozinha. Como assim, independente, que se vira sozinha? Coisa estranha. Essa mulher é normal? Qual o problema dela? O que você fez pra você não conseguir alcançar nem o marido? Nossa! Eu tive no ano passado, numa viagem de trabalho, fui pro Nepal. E aí Desculpa, gente, eu fiquei sem ar. Peraí, Nepal. Vamos voltar para minha realidade. Respira. E aí, quando eu estava lá, primeiro que eu interagi muito pouco com mulheres de lá, né? Porque eram ambientes de trabalho e eu vi muitas poucas mulheres trabalhando, era muito homem. Agora, uma das poucas que estava com a gente, que estava trabalhando, numa hora a gente estava almoçando, conversando assim informalmente, e ela perguntou: você é casada? Aí eu disse: não. Ela: você tem quantos anos? Eu disse: tenho 30. Aí ela ficou assim olhando: tipo coitadinha. Assim, eu acho deu ruim ali, ó, deu assim, ruim pra essa Thaís. Sabe, eu acho que ela ficou me olhando assim, com uma cara de interrogação, e eu aqui comendo de boas. Mas é isso, assim, ainda hoje tem essa importância em relação de o que é esperado da mulher, né? Como se fosse assim, uma lista de conquistas ou uma lista de coisas que você tem que conquistar ao longo da vida. E graças a Deus que, apesar de a gente ainda passar por esses questionamentos, passar por esses pequenos constrangimentos, eu nem chamaria de constrangimento, porque eu acho que constrangimento é mais para outra pessoa, a gente que é bem resolvida passa por cima disso. Sim, com certeza.
por mais que existam ainda essas situações, ainda bem que hoje a gente tem essa escolha, né? De seguir com a vida e de se sustentar e de conseguir trabalhar na nossa cultura, né? Na nossa cultura, né? Porque lá eu estava em contato com uma cultura completamente diferente, com outra estrutura, com um machismo ainda maior do que o que a gente vive aqui. Porque em alguns casos é meio que se submeter, né? Que seria o caso da Charlotte com o Collins. Ela teve que se submeter a ele. E aí a gente fica sabendo que ela tem subterfúgios para navegar essa situação horrível que ela vive, né? Sim, mas em algum momento uma sala ela inteiramente para ela, né? Olha só, e aí trocou a manda casa ele, dos pais, né? Para uma sala, né? E aí, mas em algum momento ela deve ter tido que dar herdeiro para ele ou tentar, né? Quer dizer, não, é uma questão não sei se seria submissão, mas uma questão de se pôr abaixo do cara, né? Sim, um preço a se pagar, né? Porque não apenas essa relação de um dia ela ter que dar um herdeiro, mas só de pensar que ela entra nessa lógica de aceitar tudo que a Lady Catherine fala, todos os pitacos que a Lady Catherine chega dizendo que a casa dela deveria ser assim ou não. Tipo, poxa, deve dar vontade de mandar essa mulher para casa de outro lugar, baralho. Jogar baralho em algum lugar. Mas existe essa relação de poder e essa relação de dependência e de ter que aturar aquela criatura ali, assim como ela tem que aturar o Collins. E, na verdade, era uma situação muito precária, né? Porque vai que ela não tem filhos, ou não tem filhos homens, como a senhora Bennet. Então, o esforço foi temporário. Foi um alívio temporário, porque quando o cara bater as botas, ela tá na Rua da Amargura. Sim. Ela fica com uma pequena pensão, não é a Rua da Amargura total. Mas ainda, bom, em razão e sensibilidade, a Rua da Amargura é, né, lá embaixo. Pois é, mas veja, elas ainda têm alguma coisa, que elas não têm tanto quanto elas tinham antes, né? Elas não estão na miséria completa. E há uma outra questão. Uma mulher que não casa, ela não cumpriu a sua função social. Não tem valor social. O fato dela ter casado, ainda que ela não gere filhos homens, ainda que ela casou, ela está um degrau acima daquela que não casou. Ela é uma respeitável viúva, não a solteirona encalhada. Verdade. Então, assim, não é uma situação cômoda, mas não é uma situação tão ruim quanto a de outros, né? Ela já fez a parte dela, né? Pelo menos tentou, né? E antes da gente encerrar, a gente vai trazer as nossas dicas de leituras, de eventos e do que mais a gente quiser indicar aqui para vocês. Quem vai começar com a dica? Eu posso começar? É só ficar aberto aqui. Diga. Tenho a dica da revista Liter Austin, que é uma publicação semestral da Jasbra, e especificamente o número 2 de 2017, que fala aquele artigo que eu citei falando sobre Jane Austen circulando no Brasil no século XIX, que são os achados que eu encontrei de dados dessa tradução portuguesa, inspirada na francesa, de Persuasão que virou a família Elliot. Então, tá dado o recado. Tá no site disponível? da Jasbra. Tá disponível no site da Jasbra. Pronto, e a gente pode colocar o link na descrição do episódio. Ok. Meninas, Moira, Valéria? Oi, a minha dica é, na verdade, um convite que, inspirado pelo primeiro podcast, o nosso grupo do Rio desencantou e nós vamos nos encontrar de verdade, em pessoa, fora do WhatsApp. Vai ser no domingo, dia 28 de abril, na Quinta da Boa Vista. Então, tem convite na página da Jasbra, no meu blog, moirabianchi.com, e espalhado por aí. Acha a gente e vamos lá na quinta, no dia 28 de abril, que é um domingo. Eu posso dar minha dica ou a Valéria quer ir? Eu não tenho dica para dar hoje. Eita!
Tá bom, eu vou me abster. Tá bom. Então, a minha dica que eu trago para hoje, como a gente falou de Orgulho e Preconceito, é da versão quadrinhos de Orgulho e Preconceito, que foi feito pelo roteirista Ian Edginton e pelo desenhista Robert Dias, eu acho que é Dias que pronuncia, é D-E-A-S, e tem uma tradução para português, ela foi lançada aqui em 2016 pela editora Nemo. É um livro muito bonitinho, é bem rapidinho de ler, assim, eu peguei achando que ia demorar muito, mas em uma noite eu consegui concluir, porque, assim, dá muita vontade de ver toda a narrativa de Orgulho e Preconceito em quadrinhos, então é bem legal. A você que chegou até aqui, o nosso muito obrigada. A gente volta daqui a 2 semanas com uma pergunta. Será que você é viciado em Jane Austen? Vamos parar para pensar sobre isso e fazer um pequeno teste. Até lá!